Fala aí galera, como é que vocês estão? Tranquilões? O Red Pill Germano veio aqui e deixou uma dúvida interessante. Ele quer saber aí quais ferramentas da linguagem Java e tal, e frameworks e coisas relativas que eu sei que eu recomendaria alguém a estudar, né? Eu tenho um vídeo sobre isso que eu falo assim um pouco tudo que você precisa para ser um programador de sucesso, né? Aliás, um título bem ambicioso, mas assim, mais ou menos dando a minha visão, né, de como eu tenho construído minha carreira, como é que tá funcionando para mim muito bem, né? Como, por exemplo, eu lembro que quando eu entrei nesse emprego mesmo que eu tô aqui, em um mês foram mais de 100 propostas de emprego que eu recebi, né, de contatos, tanto por telefone, e-mail, SMS, WhatsApp, LinkedIn, principalmente LinkedIn, né? Então eu vou falar um pouco sobre essas tecnologias aí que eu sei mais a fundo e dar uma dica, para dar essa dica para vocês aí que estão querendo entrar nessa área, mano, e vem, só que vem correndo, velho, que o negócio tá fervendo. E eu tenho um detalhe também que eu acho que essa área nunca vai deixar de ferver. Então, Red Pill Germano, o negócio é o seguinte, meu amigo. Eu vejo que você tá sempre aí nos vídeos, né? Obrigado por acompanhar o canal aí. E para todos vocês que estão vendo aí, que se interessam por esse tema, né? Basicamente, eu comecei a minha carreira já com Java lá em 2005, né? Não, 2005 não, 2006 eu comecei a faculdade e aí eu aprendi o Java já na faculdade, né? Isso daí foi uma coisa que me ajudou bastante, né? Foi na PUC de São Paulo que eu fiz o meu primeiro ano lá. E aí de lá depois eu mudei para o Mackenzie, fui fazendo as matérias também. Eu não cheguei a concluir a faculdade, né? Esse eu acho que é o primeiro detalhe, porque assim, já no segundo ano da faculdade eu já fui encaminhado por a minha professora para um estágio, né? E isso aí me ajudou muito, porque esse estágio ele era um estágio de iniciação científica em uma empresa pequena. Esse detalhe também é importante, porque tinha estágios na época que pagavam 4 vezes mais do que eu ganhava nesse estágio aí. Só que eram estágios de suporte, helpdesk, essas coisas, ou então uma coisa mais gerencial em empresas, né, grandes. Enquanto que a empresa pequena, ela pagava menos, nem era dinheiro da empresa, era dinheiro do governo, né? Era uma empresa financiada aí pela FAPESP, que é uma instituição de fomento à pesquisa e desenvolvimento científico aqui de São Paulo, e eles tinham lá esse contrato de bolsa de estudos. E aí, como eu fui indicado pela minha professora, né, porque na época eu fui muito bem na matéria de algoritmos, que era a matéria dela, né, da Lisbeth, lá da PUC de São Paulo, não sei se ela ainda dá aula, carrascona da galera, né, aí ela me indicou para essa empresa, eu fui para lá. E aí lá eu tive a oportunidade de já começar a pôr a mão na massa, né? Então eu trabalhava com Java desde o Swing, isso, né? Swing nem se usa mais hoje em dia, né? Swing era a forma que se construía aplicativos e programas, aplicativos não, né? Programas desktop, né? Na época lá, em linguagem Java, tá certo? E aí eu fui estudando algumas coisas também da IBM, né? Tipo IBM DB2, IBM WebSphere Portal, outras tecnologias assim, que basicamente são servidores onde você desenvolve uma aplicação web, né? Que era o que era moda na época, não existia celular igual hoje, né? Smartphone, nem aplicativo, não existia nada disso. E o que estava no auge, né, naquela época, a fina flor da tecnologia era o quê? Eram os aplicativos web, né? Aplicativos que você desenvolvia usando JSP, né? No caso do Java aqui, conversando com o back-end, que nem era back-end na época, mas você tinha as camadas MVC, né? Model View Controller, no Java também. E aí tinha o banco de dados DB2 que usava SQL para se comunicar. Só que você já vê um ecossistema, né? Para você fazer o JSP nada mais é do que... Isso aqui não vale mais, porque já está desatualizado, né? Eu vou dar uma atualizada mais no dia de hoje. Mas o básico ainda é mais ou menos assim, né? Para você programar em Java, por exemplo, veja aí, no meu estágio eu já usava HTML, CSS, JavaScript, que não é Java, é uma coisa totalmente diferente, tá certo? Java e JavaScript não tem praticamente nada a ver além do nome, tá certo? São funções, já vou falar um pouco disso mais para frente, né? Então você veja aí, ó, são 4, 5 coisas já, aí fora a linguagem Java, mais o servidor de aplicação e SQL. Então em um projetinho já são 8 coisas diferentes, né? Por isso que quando a gente vê as linguagens de programação por tecnologia, você vai procurar uma vaga de emprego, você nunca vai achar uma vaga de emprego só da linguagem de programação, a linguagem está inserida em um ecossistema, né? E hoje, né, isso aí foi a minha primeira experiência profissional. Ao longo do tempo fui participando de muitas coisas aí. E hoje, mais recentemente, eu tenho mexido, principalmente desde 2019, né, com Angular, né, que é uma coisa que você constrói tela. Se antigamente a gente tinha tudo dentro do Java, né, o JSP, o Struts, o JSF, tudo isso eram tecnologias do mundo Java que se usava antigamente, antes de existirem smartphones aplicativos, né, coisas que você chama de responsiva, né, aquela coisa que o site se adapta a diversas resoluções, site para mobile, enfim, para tudo isso.
antigamente não existia. Então você tinha o JCF, JSP, Struts, que eram os frameworks para você construir as telinhas, né? Para você colocar ali o campo de login sem o botão. Aí quando o cara clica no botão, ele manda aquela informação para o Java, né? Aí sim ele vai bater num controller ali, numa coisa mais específica, né? De linguagem Java mesmo, onde você desenvolve. Aí você chama um SQL que salva aquilo no banco de dados, né? É mais ou menos isso. Ou faz uma consulta, né? Se digitou usuário e senha, ele vai passar por todas essas camadinhas do sistema para chegar lá no banco de dados e ver se aquele usuário e senha está correto, né? Você digitou lá João e a senha João 123. Aí ele vai bater lá no banco de dados, só que normalmente ele vai fazer uma criptografia também no Java, né? Vai chamar uma função de criptografia para poder verificar no banco se é aquela senha e tal. Tô falando bem por cima, assim, só para você ter uma ideia de que por que tem aquela sopa de letrinhas, né? Eu não sei se você já é da área, se tá, pelo que você falou, você está querendo entrar na área, né? Mas basicamente essa sopa de letrinhas, porque em um único sistema, um sistema simples, você já tem ali no mínimo 10 tecnologias diferentes, né, que você precisa trabalhar. E hoje, com a arquitetura de microserviços, essas coisas, isso está muito mais aprofundado, né? Por exemplo, a gente tem o Angular. O Angular, o que é? É um framework JavaScript. O que é um framework? É um conjunto de código pronto já para você usar. Por exemplo, você vai construir uma casa, você não vai fabricar o tijolo, a telha, tá ligado? Não. Você vai comprar as telhas, os tijolos, tudo, vai juntar tudo, empilhar e vai fazer uma casa. A mesma coisa é o framework, né? Você vai desenvolver a sua tela de login. Lá no framework, no caso do Angular, vai ter lá o componente para você pôr o nome, componente para você pôr a senha, componente para você desenhar o botão, né? E tudo isso é feito com Angular e JavaScript. Aí quando você vai fazer essa comunicação, você apertou no botãozinho para você fazer o login, ele vai mandar essas informações para um negócio, normalmente, né, chamado Web Service, né, o microserviço, que normalmente chama linguagem REST, é uma linguagem assim que não é nem uma linguagem, né, é uma forma de arquivo, né, uma maneira de você desenhar arquivos ali, de você passar informações, na verdade, arquivo, nós pode salvar também como arquivo. Normalmente, né? O que você estará fazendo será mandando essas informações, né, você vai escrever ali, ó, vai abrir ali, vai escrever nome, aí o que o cara digitou, senha, o que o cara digitou, e aí você vai chamar um serviço. Esse serviço vai estar escrito em Java, tá certo? Vai ser linguagem Java lá que vai pegar isso daí, vai olhar no banco, tal, fazer e retornar de novo nesse formatinho JSON, né? Só que aí que tá o detalhe, se antigamente você escrevia o Java, tinha tudo dentro de um pacote, publicava num servidor, hoje em dia não, hoje em dia você tem um servidor para rodar o front, né, que seria Node.js, por exemplo, no caso do Angular. Olha só quanta tecnologia, sopa de letrinha, né? E no caso do Java você pode ter o servidor, mas normalmente você, nas aplicações mais modernas você tem uma aplicação, um framework também chamado Spring Boot, né, onde você faz ele rodar um arquivo só. Você não precisa pegar o arquivo, copiar e colocar no servidor e rodar o servidor, não. Esse arquivo ele fica autocontido, você consegue rodar a aplicação, que nem você roda um programa no Windows, você clica lá 2 vezes, ele abre, né? No Java, antigamente, isso era mais complexo, especialmente na parte web, porque você tinha que instalar o servidor, rodar o servidor e copiar um arquivo lá para dentro, e aí sim aquele servidor ia disponibilizar aquilo, né, na internet, né? Então, veja só que é uma sopa de letrinhas, mas o detalhe é, não se assuste com isso, tá certo? Porque a dica aqui seria o quê? Você começar fazendo Hello World, né? Pega aí e faz um Hello World, faz isso hoje. Hello World, que é um Olá Mundo, né, de Angular. Você vai achar, o mais legal dessa área é isso, né? Tudo isso que eu mencionei aqui para você consegue ter gratuito, você não precisa pagar nada, é só você ir aí no Google e digitar assim, ó, Angular Hello World. Aí você vai cair numa página, num tutorial, onde vai ter as instruções do que você tem que instalar na sua máquina, quais arquivos você vai ter que editar, como você tem que montar, os comandos que você tem que rodar para você gerar uma aplicaçãozinha básica, né, para você ver como é que a coisa funciona. Aliás, isso é uma coisa que eu acho melhor da gente aprender assim de maneira autodidata, que você já vai direto gerar uma coisa que parece algo funcional e bonito. Na faculdade você começa escrevendo coisa de linha de comando, né? Que é uma coisa que a gente não usa, e é chato. Eu particularmente achava aquilo um saco, né? Agora, se você vai aprender por conta, por mais que a faculdade tenha a parte conceitual também. Mas eu tô dizendo assim, só para você ter uma ideia, digita aí Angular, né? Angular é angular, né? Como se escreve A-N-G-U-L-A-R. Inclusive, se você digitar no Google, eles vão corrigir para você, né? Angular Hello, né? De olá, Hello, H-E-L-L-O. World, de mundo, né? Que é um olá mundo. Você vai... Isso é uma coisa que a gente faz para qualquer tecnologia, né? Você pode fazer um Hello World de Angular, um Hello World de Java, e aí você vai estar preparado para montar essa aplicação. Assim, mais ou menos, né? Não sei o seu nível de conhecimento, mas pensando uma pessoa que está começando agora, inclusive eu estou começando a ensinar minha esposa a programar também, né? Mas o papo é, olha, dá uma olhada como é que funciona. Faz do Angular. O Angular é legal, que ele vai gerar uma paginazinha bem moderninha. Inclusive você pode acessar para o seu celular e tal. Você pode copiar o arquivo para o seu celular. Tem uma coisa assim bem legal para você sentir o gosto, né?
E aí você pode, por exemplo, fazer um Hello World de Java também, apesar que hoje em dia tem tanta tecnologia nova, mais fácil, né? Tem, por exemplo, Node.js com loopback. Mas assim, eu aconselharia você começar com isso. Faz um Hello World de Angular e depois faz um Hello World de Java. No Hello World eles vão te ensinar ali tudo que você precisa mexer, para você ter uma ideia, né? Que a coisa da configuração do ambiente é isso. Todas as ferramentas que você tem que baixar na sua máquina. Toda vez que você muda de projeto ou você vai começar um projeto novo, você recebe uma máquina nova, você tem que instalar um monte de coisa ali para você programar, né? E aí, olha só, por exemplo, no Angular você vai instalar o Angular, né? Que é o... Aliás, primeiro você tem que instalar um negócio chamado Node.js. Você vai ver isso lá no tutorial. Depois você vai ter que instalar esse Angular CLI, né, que é um outro programa. Depois provavelmente você vai instalar um negócio chamado Visual Studio Code, que é uma IDE, né, que é a ferramenta onde de fato você vai escrever os códigos, facilita muito a sua vida. E aí você já consegue fazer alguma coisa. Para só aí você chegar no ponto que você vai lá criar o seu projetinho. Para ter um arquivo, você tem que saber, né? No tutorial vai te ensinar exatamente qual arquivo você tem que escrever e tal, para você conseguir ter uma visão geral, né? Do que é. Isso estou falando se você não tiver realmente nenhum conhecimento, né? De programação, não sei, né? Seria o que eu, inclusive, ensinaria para uma pessoa que nunca viu programação para ela sentir o gostinho, né? Que é muito parecido com o que a gente usa no dia a dia. E aí, cara, HTML e CSS para desenhar a tela é mandatório, você vai ter que saber, mas são coisas muito simples, assim, muito simples mesmo, em relação às outras coisas, né? Uma coisa fácil de aprender, principalmente CSS é muito fácil, porque o Angular, por mais que você ele seja um framework JavaScript, mas você usa HTML nele também, né? Então você vê que é uma sopa de letrinhas. Mas é um detalhe, é aquilo, você vai fazer um pouco de uma coisa, um pouco de outra, um pouco de outra, e aí você se torna... isso seria um perfil que é chamado de perfil full stack, né? Que é o cara, full stack é o que? A pilha inteira, o cara que faz desde a tela até o banco de dados, ele domina tudo, né? Um generalista, que é o meu perfil profissional, sou bem generalista, assim, a parte que eu conheço mais a fundo é o Java. Mas você também pode ser um programador de front-end, que é o cara que só trabalha com essas tecnologias para construir tela, né? Tela de sistema ali, o comportamento, o UX, né, que é o User Experience, essas coisas assim, que é a parte mais visual do sistema. Ou você pode ser um cara de back-end, que é o cara que é especialista no Java, no .NET, às vezes nos frameworks de back-end de Node.js, né, C#, essas coisas todas aí, tá certo? São tecnologias diferentes. Hoje o mercado tá muito bom, tá muito distribuído, né, especialmente hoje tem demanda para tudo, tá ligado? Se você for fazer, né, você também pode ser um programador aí, específico de Android, de iOS, né? Você tem uma renca de possibilidades. Você pode ser um arquiteto também, depois que você tiver experiência, né? O arquiteto é o cara que vai combinar diferentes versões de frameworks, né? Que você vai poder colocar no seu projeto, montar uma estrutura ali garantindo alta disponibilidade, escalabilidade, essas coisas aí. Você tem também o perfil de User Experience, né, que é o famigerado UX, né, o X, né, que é User Experience, que é o cara preocupado com a usabilidade do sistema, ter um sistema bonito, um sistema que o usuário consiga pegar e sair usando já, ter uma experiência agradável, né, com tempo de resposta bom e tudo mais. Tem também o pessoal que está bem alto agora, né, cientista de dados, Data Analytics, tem tudo isso, é um mundo dentro da TI, né. Mas se você fizer um Hello World de Angular, se você for uma pessoa que for de fora da área aí, tá querendo entrar, se você fizer esse Hello World de Angular, você já vai ter uma visão geral, né? Esse vídeo aqui também foi uma visão geral, foi bem corrido, foi só para pincelar algumas coisas para você ter uma ideia, né? De que por que quando você vê uma vaga de TI lá, no mínimo vai ter 10 coisas. Porque para fazer um sistema, cada linguagem ela é melhor para uma coisa, né? Cada framework específico ali é melhor para uma coisa. Então você acaba tendo que conhecer eles, mas o detalhe mano, não teve um projeto na minha vida que eu soubesse todas as coisas que tinha lá. Sempre tem uma ou duas que eu nunca ouvi falar e eu acabei aprendendo, né, depois de trabalhando já. Porque quando você tem essa base, fica muito fácil você aprender, né, porque não tem uma diferença tão grande entre um framework e outro, né, você consegue aprender, você já tem um ponto de partida que te facilita muito, né, como se você tivesse começado do zero, tá certo? Então, essa foi a resposta aí pro nosso amigo que tá sempre comentando. Se você tem essa dúvida também, ou outra dúvida qualquer, deixa aqui nos comentários, que diariamente eu tô vendo comentários legais aí, para poder responder aqui, esclarecer as dúvidas, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus aí, e até amanhã, se o homem lá de cima, o Senhor Deus deixar.